Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 29 de agosto, a liturgia celebra o martírio do glorioso São João o Batista. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos dos 17 ao 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que queres e eu te darei." Ele jurou dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João o Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João o Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça no prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. João morreu porque falava a verdade e não temia. João era um discípulo. Lembremos de João Batista. João é o último dos profetas de Israel. Ele é aquilo que nós chamamos de dobradiça, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. João é o elo, porque ele é o último dos profetas. Então ele faz a ponte com o Novo Testamento no anúncio da chegada do Messias, do Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, João é considerado o último dos profetas de Israel. Ele não teme a morte. Ele, diante do erro de Herodes, que cometia adultério, porque ele era casado com a esposa do seu irmão Filipe, que largou o marido porque Filipe era o rei da Idumeia, que era um reino passava para o Rio Jordão, era um reino sem expressão nenhuma diante da Galileia, né, que era o reino do norte, e o sul, que foi dado a Arquelau, os 3 filhos de Herodes, né, Filipe, Arquelau e Herodes filho, né, poderíamos dizer assim. Arquelau era louco, logo foi deposto, né, lembremos que a Judéia era o centro da vivência da fé judaica, e Arquelau acabou sendo deposto e viveu exilado na Gália, atual França, e não se colocou mais nenhum filho de Herodes no trono, então ficou sob a dominação dos romanos, né, de um governador romano, que na época de Jesus era Pôncio Pilatos. Herodes ficou com o reino do norte, que era Galileia, e Filipe ficou com a Idumeia. Então Herodíades acabou se separando de Filipe, porque ele não era um rei sem expressão nenhuma, e foi coabitar com o cunhado, o rei Herodes, que era um rei com mais expressão, um reino de maior expressão. E João, que não temia nada nem ninguém, ele acusava Herodes de adultério, que não era lícito a Herodes viver com Herodíades, e Herodíades odiava justamente João por causa disso, né? E isso não fez com que João diminuísse a sua garra e continuasse anunciando a verdade e dizendo que aquilo era errado. Até que um dia se teve a oportunidade nesse banquete, né? Herodes praticando aquilo que muitos
infelizmente praticam, né? O velho babão, diante da jovem bonita, maravilhosa dançando, prometeu metade do seu reino, né? E aí teve que cumprir a promessa. Herodíades aproveitou a oportunidade, não quis nem metade do reino de Herodes, não. Ela queria a cabeça porque queria a vingança. Aqui entra algo muito importante, o desejo de vingança. Até onde o ser humano pode descer para se vingar de um outro. Lembremos que João não falava nada além da verdade. Herodíades sabia muito bem que ela estava errada, mas queria permanecer no erro e queria se vingar do outro que falava para ela que ela estava errada. Quantas pessoas não agem assim, né? Na sociedade? Quantas pessoas não buscam se vingar, não prejudicam, não buscam puxar o tapete, não perseguem pessoas que falam a verdade ou que não se corrompem? Quantas vezes? Isso nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no ambiente de trabalho. Aquele que não é corrupto, aquele que não mente, aquele que busca viver a verdade, que não é algo fácil na sociedade de hoje, vale se dizer isso, não é fácil hoje. Quantas vezes essas pessoas não são perseguidas no seu ambiente de trabalho, na sua família, às vezes dentro das próprias comunidades cristãs, porque não se deixam seduzir pelo poder, pelo dinheiro, pela corrupção. São os João Batistas de hoje. E essas pessoas incomodam. E aqueles que se sentem incomodados por elas fazem o quê? Buscam perseguir, atormentar, se vingar, principalmente quando a sua conduta errada lhes é revelada. Nossa! Aí elas fazem de tudo para perseguir essas pessoas. Quantas vezes isso não ocorre? E não pense que isso não ocorre com os padres também. Dentro do clero isso também ocorre. Portanto, tenham essa noção de que todos aqueles que buscam viver a verdade são perseguidos. Todos aqueles que buscam fazer a coisa certa são perseguidos. Portanto, não é algo que é exclusivo do cristão leigo, é de todos. Não é de você somente, são todos. Todos aqueles que buscam viver a verdade acabam sendo perseguidos. E muitas vezes o mal, né, acaba se insuflando contra aqueles que buscam viver a verdade. Mas lembremos da promessa de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Confiemos na sua misericórdia e de que Ele nos protege, porque nós buscamos viver a verdade do Evangelho. Volto a dizer, não é algo fácil não. Não é fácil hoje, onde o material é o mais importante, você muitas vezes buscar ser seduzido pelo suborno, pelo dinheiro, pelo poder. Não é fácil dizer não. Principalmente numa sociedade onde você é valorizado pelo que você tem, né? É muito difícil você muitas vezes ver as coisas erradas e vir essas coisas de poderosos, de pessoas que podem te prejudicar, e você não ter a tentação de ficar omisso diante dessas situações. Não é fácil. Não é fácil você manter a verdade e denunciar aquilo que é errado. Não é fácil, principalmente no dia de hoje. Não é fácil você dizer a verdade para uma pessoa que está acima de você e saber que muitas vezes ela vai buscar te prejudicar ou se vingar de você. Não é fácil. Mas lembremos da figura de João. Lembremos de Jesus. A verdade vale a pena. Viver a simplicidade vale a pena. Se desapegar das coisas desse mundo vale a pena. Porque isso nos garante a vida eterna. E uma vida onde nós não teremos nada o que temer. Aquele que faz a verdade, aquele que fala a verdade, aquele que vive o Evangelho, não tem nada a temer. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vivamos a verdade do Evangelho. Nos vemos amanhã na missa às 9h30 da manhã. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.